Tem vários perigos aí na solteirice. Primeiro, sem dúvida, é na área sexual. Na área sexual. Tentações na área sexual. Não são poucas. Especialmente se você já foi casado, está divorciado, é viúvo, né? Então, Então, o que é que nós diríamos aqui? Tem que lembrar primeiro que seu corpo não lhe pertence mais a Deus. 1 Coríntios 6, só dá 1 Coríntios hoje, né? Porque Paulo trata exatamente dessas questões nessa carta. Trata em outras, mas é nessa que ele dedica mais tempo. 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo está se dirigindo a um problema que havia na igreja, que era de membros da igreja que estavam praticando a prostituição. Eles não eram, eles iam aos templos dos deuses que haviam em Corinto, especialmente a deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade, tinha um culto muito forte a ela em Corinto. Então muitos membros da igreja que tinham sido participantes desse culto, creram na mensagem de Paulo, se tornaram cristãos, mas ainda mantinham o hábito de participar desses festivais onde se deitavam com as sacerdotisas para, através da relação sexual, simbolizar a fertilização da terra. Tem que lembrar que esses cultos pagãos da antiguidade, eles eram cultos agrários, eles eram muito ligados às estações, às chuvas, à fertilização da terra. Então tinha muita prostituição cultual, esse é o nome que se dava. As sacerdotisas se deitavam com os adoradores para encenar a fertilização da terra. E alguns cristãos estavam participando disso. Aí Paulo diz, a partir do verso 15 do capítulo 6, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Orientação número 1 é que nosso corpo não nos pertence, ele pertence a Deus. Então você não pode, o fato de você ser solteiro não quer dizer que você pode dispor do seu corpo do jeito que você quer, mas segundo aquilo que Deus planejou. A segunda coisa, ainda dentro da área de tentação sexual, lembrar que o desejo foi criado por Deus, mas com alguns objetivos, que foi a propagação da raça humana e a alegria e satisfação de casados, como cimento, por assim dizer. Todas as relações sexuais fora do casamento, a Bíblia chama de porneia. É uma palavra grega muito ampla, que significa impureza sexual. E dependendo do contexto, por exemplo, relação entre duas pessoas solteiras, o termo que se dá é fornicação. Ela é traduzida como fornicação. Quando fala da mesma coisa, mas por dinheiro, chama-se de prostituição. Quando se fala disso mais num ambiente de casamento, em que há uma traição, em que um dos cônjuges é casado e o outro não é o seu legítimo esposo ou marido, então chama-se de adultério. E todas essas formas, elas são proibidas na Bíblia. Mateus 15:19, Jesus fala disso. Gálatas 5:19, a porneia é vista como fruto da carne. Efésios 5:3, Colossenses 5:3 igualmente. A opção, como nós já dissemos, é o casamento. Então, a tentação para o solteiro é dominar-se nessa área sexual. Mas você não tem muita opção, a opção é casar. E se não vem casamento, a opção é dominar-se. Não é sair, não é ficar, não é trocando de parceiro, né? Não. A masturbação também não ajuda muito, porque ela acaba tornando um vício e envolve fantasias eróticas. Jesus disse que quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, né? Então sempre tem fantasias envolvidas e tudo mais. Então não é a solução. Então a tentação realmente é a impureza
que precisa ser vencida. Sugestões: fuja do estímulo sexual que há ao redor. Tem muita coisa na televisão, nas mídias sociais, nas séries da Netflix, em músicas, etc. Transfira todo estímulo para o serviço de Jesus. Senhor, eu tomo esse estímulo que vem competir comigo, purifico, direciono a Ti para Te servir e Te honrar. Mantenha-se ocupado, encha a mente com a palavra de Deus, não gaste muito tempo sozinho e, se está namorando, resista à tentação de intimidade sexual, que são o prelúdio do ato sexual. Tem que dar o freio no momento certo. Com relação à solidão, aceite convites para estar com outras pessoas. Participe, inicie oportunidades de estar com outras pessoas. Aproveite bem quando você está sozinho para meditação, oração, estudo da palavra, leitura de bons livros, assistir bons filmes, trabalhos manuais. Vá a outros lugares, saia de casa, passeie, viaje quando puder, valorize os amigos, aproveite cada oportunidade. Ou seja, hoje em dia, e as redes sociais, elas estão aí também para ajudar bastante a vencer a solidão. Menos o Tinder, tá? Menos o Tinder, que há um risco aí de você procurar relacionamentos lá, e lá a coisa é pesada, é barra pesada lá no Tinder, né? Eu não devia nem ter falado isso, porque tem muita gente que não sabe nem o que é e vão atrás do Tinder. Assim que terminar isso aqui, vão procurar o que é, né? Há o risco de você ficar irado com Deus, talvez porque durante anos você vem orando por um marido ou esposa e nada aconteceu. Talvez o que você devesse orar era para que Deus lhe desse coragem e alegria em qualquer situação. Qualquer situação. Porque durante anos você orou para o seu casamento e ele acabou dando errado, você está sozinho. Então, para todos esses casos, o seu cônjuge morreu. Então, a tendência é a gente ficar com ira de Deus. Conheço pessoas que ficaram muito iradas com Deus quando o marido morreu. Ou então porque passou por um divórcio. Ou então porque já faz 50 anos que vem orando e não apareceu ninguém. E então há essa tendência de guardar esse ressentimento, essa mágoa de Deus, esse ódio de Deus, porque Deus não atendeu a oração. E é nessa hora que nós vamos confiar que Deus sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor para nós. E contentamento, lembra, é um dos itens lá da pesquisa, contentamento pode ser um grande desafio para quem está numa situação como essa. Outro risco é egocentrismo, né? Você viver para você mesmo, já que você está solteiro, para você vencer isso. Ofereça-se a serviço dos outros, não deixe o fato de você estar sozinho dominar a sua vida de maneira que você só ora por isso. E procure se envolver ativamente no serviço da igreja. Nós sempre precisamos de ajuda, sempre. Não sei se a Minka vai falar sobre isso, mas a Minka sempre menciona uma área que eu não sei se daria certo. Muitos casais gostariam de, por exemplo, sair uma noite, né, passar uma noite juntos e não consegue por conta de 2 filhos pequenos. A pessoa, se tivesse um serviço na igreja de solteiros para fazer babysitter, né? Não seria legal? Combinava com o casal e o solteiro vinha, ficava com o nenê durante a noite. O casal tinha uma noite abençoada e tudo, e o solteiro, além de não ficar amargurado nem com inveja, cuidaria dos bebês enquanto o casal... Não seria maravilhoso isso? É uma das coisas que pode ser feito, né? Sugestão de Dona Minka, não sei se vai pegar aqui na igreja. E pressões para casar de qualquer forma, quer seja da própria consciência, às vezes a consciência que fica lhe pressionando, dizendo: você só vai ser feliz se você casar, se você tiver alguém. Não é verdade, não é verdade. Eu lhe garanto que o número de gente infeliz no casamento é tão grande quanto de solteiros infelizes. Não é uma questão de estado civil. Não é isso que vai dar a sua felicidade. Eu lhe garanto que não vai. Não é. Então, não caia, tire essa ilusão da sua cabeça de que casamento vai resolver todos os seus problemas, vai lhe fazer completo e vai lhe realizar todos os sonhos, porque isso não é verdade, biblicamente falando. Então, livre-se da pressão da consciência, dos familiares, amigos da igreja, e para você não cair no erro de casar de qualquer maneira com qualquer pessoa.